Olá pessoal, aqui é a Mel Ferraz e você está no canal Literaturice. Vim hoje com um vídeo muito pedido por vocês. Vim contar qual foi o tema da minha monografia, ou melhor dizendo, do meu TCC, do meu trabalho de conclusão de curso. Eu me formei no semestre passado, então eu concluí a minha primeira graduação, que foi em Estudos Literários pela Unicamp. É um curso bacharelado e muito voltado para pesquisa acadêmica. Então, nada mais natural do que eles exigirem de nós, alunos de estudos literários, um trabalho que tenha uma pesquisa acadêmica muito mais aprofundada, como conclusão de curso. Monografia, TCC é basicamente a mesma coisa, algumas pessoas colocam ali algumas diferenças, mas vamos tratar como sendo a mesma coisa. Sei que muitos cursos não pedem um TCC, uma monografia para o aluno se formar, alguns inclusive, né, a gente poderia substituir pelo estágio obrigatório, e até outros cursos que não precisa se fazer nada, né? Porém, no meu caso em específico, eu tive duas matérias, duas disciplinas obrigatórias, que é a monografia 1 e a monografia 2, que então eu tive que fazer durante um ano, o ano final do meu curso, que foi voltado para a pesquisa e escrita de um tema que é justamente isso que eu trouxe aqui para vocês, para a gente conversar a respeito. O título é, então, O Fluxo da Consciência em 3 obras de Virginia Woolf, O Noite e Dia, Quard Jacob e Mrs. Dalloway. Eu, no ano passado, comecei a ler em ordem cronológica a obra da escritora, que é essa escritora que eu sempre falo aqui e comento com vocês no canal, porque é minha escritora da vida, eu amo, minha preferida. E aí eu pude perceber uma tentativa cada vez maior de incorporar a técnica na escrita, né, por parte da escritora. Então, eu percebi que Noite e Dia, vou até pegar aqui do lado, que eu separei para mostrar para vocês. Todos esses livros têm pelo menos um vídeo aqui no canal, tá? Noite e Dia, publicado em 1919, ele é uma narrativa extremamente tradicional. Não tem nada de experimental, assim. Porém, aqui a gente já percebe no próximo, terceiro livro dela publicado, porque aquele lá foi o segundo, O Quarto de Jacob, tem já algumas questões aí mais diferentonas, né, mais experimentais em relação à escrita dele. E por fim, o ápice do fluxo da consciência, que é essa técnica narrativa tão experimental, nós temos em Mrs. Dalloway, ok? Esse livro aqui é o ápice, ele traz muito do fluxo da consciência enquanto técnica narrativa mesmo. Esse termo, na verdade, ele vem da psicologia. O psicólogo William James primeiro o definiu e o usou. Inclusive, o William James é o irmão do Henry James, o romancista tão famoso por A Outra Volta do Parafuso e também por Retrato de uma Senhora. Ele escreveu outros grandiosos livros como Os Embaixadores, se não me engano, e mais outros. E daí os estudos literários incorporaram essa ideia para assim, enquanto forma de narrar uma história. E é justamente essa forma de narrar que eu vou analisar na obra da Virginia Woolf, abordando, usando então esses 3 livros que vão do não uso da técnica, do começo do uso da técnica em sua obra e, por fim, o que ela mais usou no livro. Muitos teóricos se debruçaram sobre a técnica, mas eu decidi abordar e focar no Robert Humphrey, que escreveu esse livro aqui. Eu não tenho mais aqui porque eu devolvi para a biblioteca. E também nesse teórico brasileiro, o Alfredo Leme Coelho de Carvalho, que escreveu esse livro, Foco Narrativo e Fluxo da Consciência, que é curtinho, mas é uma porradinha, assim, vamos dizer. Eles classificam o fluxo da consciência em 4 maneiras de se aplicar na literatura. Então, através do monólogo interior direto, do monólogo interior indireto, do solilóquio e também da descrição onisciente. Vou fazer um vídeo apenas sobre a técnica, falando sobre o fluxo da consciência, então eu explicarei um pouquinho mais, vou abordar mais essas 4 formas de se aplicar a técnica, ok? Naquele vídeo lá a gente conversa melhor sobre isso. Então, essa foi a parte teórica, que é a primeira parte do meu trabalho, e a segunda parte eu destinei para análise propriamente dita do enredo de cada um desses 3 romances que eu acabei de mostrar para vocês, buscando o emprego da técnica pela escritora
em cada um desses livros aí. Bom, esse é basicamente o assunto e a abordagem da minha pesquisa. Eu, no final do ano passado, estive um pouco assim, não ausente de todo aqui do canal, porque eu sempre postei vídeos, porém, eu não lia tanta coisa assim durante os meses de outubro, novembro e dezembro, justamente por conta dessa pesquisa que me tomou grande parte da rotina do tempo. É sim extenuante, pesquisar é uma coisa assim grandiosa que muitas vezes a gente subestima até ter que fazer uma. E uma coisa que eu acho que muitos de vocês que já passaram pela monografia ou TCC vão concordar comigo, é que eu fiquei um ano pesquisando, tentando definir, e eu demorei para definir realmente o tema. No começo eu ia falar sobre o fluxo da consciência PC, né? Eu iria falar sobre o seu surgimento, sobre o seu ápice e seu declínio. Então eu teria que abordar não apenas Virginia Woolf, mas James Joyce, William Faulkner, entre outros escritores. Até estava pensando em me voltar para o Brasil também, como Clarice Lispector e Lígia Fagundes Telles, enfim. Mas aí eu percebi que era uma coisa muito ampla para um TCC e eu tive que, então, afunilar mais a pesquisa e o meu campo de materiais para pesquisar, enfim, ler. Tem que pensar bastante sobre isso. Eu pretendo fazer um vídeo sobre como se preparar e fazer uma monografia, dicas para quem for fazer uma monografia, porque eu encontrei livros sobre isso que me ajudaram bastante, conversei com pessoas, enfim, fui pegando algumas dicas ali que me ajudaram e também eu passei por isso, tenho experiência. Então, a gente vai falar mais sobre essa questão de monografia toda aqui no Literatures, tá bom? E é claro, é um trabalho extenuante, pesquisar não é fácil, mas apesar disso tudo e de em vários momentos, sei lá, eu queria arrancar os cabelos por conta de vários problemas que surgiram durante o caminhar da escrita dessa monografia, ainda assim eu consigo enxergar que é um meu pertencimento, sabe? Eu me sinto muito feliz de conseguir achar uma referência boa, de encontrar o que eu estava buscando nos livros. Ah, inclusive eu tenho que mostrar outras coisas aqui pra vocês que eu acho legal mostrar, né? Eu utilizei os diários da Virginia Woolf também, principalmente os 2 primeiros volumes, que pegam aí o período em que ela publicou esses 3 romances que eu mostrei para vocês, que eu abordei na minha monografia. Então, essas ediçõezinhas aqui eu encontrei em sebos, o original, né? Então tá em inglês e eu tive que passar, então, por entrada dos diários dela, procurando trechos nos quais ela falava sobre a escrita dela, sobre as técnicas narrativas, e eu realmente encontrei isso aqui. É muito bacana ter me voltado para o olhar, a perspectiva da própria Virginia Woolf, ela falando realmente, algo muito mais concreto para se colocar numa pesquisa. Foi muito bacana nesse sentido, então eu me apeguei muito mais à escritora por conta desses diários aqui. E também 2 críticos, né, além dos teóricos bem importantes na minha pesquisa, foram então o David Dowling, que tem esse livro aqui, o Mapping Stream of Consciousness, que vai mapear, né, como tá aqui no próprio título, o Mrs. Dalloway. Então esse livro aqui é só sobre o Mrs. Dalloway, estudando a obra. Eu tenho certeza que você que gosta muito do Mrs. Dalloway e sabe ler inglês, porque esse livro é em inglês, você vai adorar esse daqui, nessa obra. E também o crítico Jean Guiguet, né, ele é francês, Virginia Woolf and Her Works. Aqui ele vai se debruçar sobre a obra inteira dela, né, e alguns temas principais de sua escrita aí. Então eles também foram bem importantes. Toda essa pesquisa, assim, me dava muito ânimo. Encontrar livros que me ajudavam a chegar onde eu queria, nossa, foi maravilhoso. Então eu percebi que realmente, aquela coisa bem batida, né? Eu nasci pra isso, eu gosto muito, era onde eu queria estar naquele momento, apesar de, sei lá, me afastar de algumas leituras que eu queria fazer por hobby ou por trabalho. Foi uma coisa que eu gostei muito de ter feito. E também teve a questão de defender, super estressante. Meu Deus do céu, se você já passou por isso, comente aqui embaixo, me conte da sua experiência, porque pra mim foi uma coisa assim chocante. É difícil, né? Durante toda a graduação, na verdade, estudos literários tem muito dessa questão de trabalhos finais, que geralmente vão aí até 10 páginas. Isso daí que eu fiz teve 60 páginas, mas
toda a matéria que eu tinha que fazer, basicamente, geralmente, o professor pedia um trabalho final, então eu tinha que escolher um tema e escrever um trabalho final de 10 a 15 páginas sobre isso. Então, apesar de eu já estar acostumada a escrever sobre literatura e a pesquisar, né, dentro dos estudos literários, ainda assim foi uma coisa assim difícil de encarar pessoas tão admiráveis comentando sobre aquilo que eu escrevi, ainda mais em alguns pontos que eu fui um pouco assim mais audaciosa, ao meu ver. Então é difícil, foi muito difícil. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo também sobre a minha defesa da monografia, comentem aqui embaixo, que seria legal fazer também, a gente poderia compartilhar aí experiências, né, acontecimentos muito chocantes e marcantes de nossa vida. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do meu tema e também se vocês querem algum outro vídeo relacionado à minha monografia, à minha experiência de escrita monográfica, que daí eu posso pensar em fazer esse tema, sobre esse tema, né. Eu não vou disponibilizar para vocês lerem ainda, porque tem algumas burocracias dentro da faculdade pelas quais eu tenho que passar com esse trabalho. Então vamos com calma, quem sabe no futuro eu já não compartilhe com vocês, tem algumas possibilidades aí que eu já estou pensando. Então, muito obrigada a você que está assistindo até esse momento, que teve curiosidade, que me pediu também lá no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, é @blogliteraturice. Eu comentei, né, nos meses que eu estava escrevendo a monografia, bastante sobre o que eu estava fazendo. Foi basicamente ler bastante, tomar bastante vinho, essas coisas, vocês me entendem, né? Então, me sigam por lá também. A gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou, não se esqueça do seu like aqui embaixo para me ajudar na divulgação do vídeo. Também se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!